Olá, tudo bem? A paz esteja convosco, a paz de Cristo, né, que excede todo entendimento. Hoje é domingo, dia 22 de novembro, né? Nós estamos aí gravando de 2020, pela misericórdia de Deus, as parábolas de Jesus. Já parou para pensar quando eu falei agora, né, no 22 de novembro, um ano que surpreendeu a todo mundo, né? A gente sabe que são várias culturas, vários poderes aquisitivos, cada qual com seu problema, mas um mundo que mostrou que o ser humano é único, né? Temos um problema em comum, que é a pandemia, a fome, a violência. E estamos aqui, terminando o ano. Alguns podem até estar ouvindo e não estarem, né, com seus entes queridos. Isso possa trazer de alguma forma uma tristeza, mas nós temos que caminhar em frente, amém? Meus irmãos, meu nome é Michel Vinagre, pastor presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega. Estamos aqui para trazer uma palavra do Senhor, né? Nós temos vários meios de estarmos transmitindo a palavra de Deus. Nossa programação digital é hoje, né, domingo, a primeira da semana, as parábolas de Jesus. Amanhã estaremos ao vivo às 3 horas da tarde no portal Ondas de Maricá, portal Folhas Carioca, perdão, sempre confundo. Terça-feira estaremos no portal Ondas de Maricá, das 18 às 19 horas. Portal Ondas de Maricá tem um aplicativo, né, no Play Store. Só você digitar portal Ondas de Maricá, que você tem toda a programação deles. É muito boa. Quarta-feira nós estamos nos nossos canais aqui, terminando o estudo sobre o Filipenses. Sexta-feira de novo, portal Ondas de Maricá. No portal no portal Folhas Carioca, nós estamos falando sobre o estudo do livro de Pedro. E portal Ondas de Maricá, estudo dos heróis da fé, vida do apóstolo Paulo. Então, sexta-feira, perdoa que às vezes eu confundo, né? Portal As Folhas Carioca. E domingo aqui de novo. Nós temos a nossa mídia, né? Queria convidar você a nos ouvir no Facebook, no YouTube, no Instagram e Batista Alfiômego, qualquer desses canais. Lá no Facebook nós temos um link, né? E esse link ele dá acesso a um grupo de estudo onde somente os administradores da igreja postam, não tem incômodo, somente os vídeos da igreja. E lá nós estaremos pregando a palavra do Senhor. Amém? Soninho, desculpa. Então lá nós estaremos pregando, né, a palavra do Senhor. Então nós estamos trazendo para os irmãos todo esse conteúdo. E ali nós temos o link, você pode compartilhar para quem quer ouvir a palavra, né? E ele entra e cai direto no nosso canal. Eu fiquei até, recebi uma pessoa de Portugal, entrou direto no link. Olha como que a palavra de Deus é pregada. Ele nem comentou comigo, quer dizer, possa ser um amigo ou uma pessoa que nos viu na internet. Então a palavra de Deus sendo pregada e sendo gerada. Amém? Nós falamos semana passada sobre a parábola da torre. E geralmente as pessoas pregam a da torre e do rei guerreiro. Mas ela, por mais que elas sejam muito iguais, ela traz ensinamento, né? Eu vou ler com vocês lá em Lucas 14, 25 em diante, que diz... 25 em diante. Lucas 14, 25 diz... Certa vez ia com ele grande multidão, voltando-se disse... Se alguém, né, vir a mim e não me aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filhos e filhos e irmãos, até mesmo sua própria vontade, não poderá ser meu discípulo. Qualquer um que toma a sua cruz, não vier a mim, não pode ser meu discípulo. E aí ele dá o exemplo que nós pegamos semana passada, né? Se alguém vier a mim querendo ficar uma torre, se algum de vós, né, querendo ficar uma torre, não se assenta primeiro a fazer a contar dos lucros, né? Como pode ser, eu estou com a vista ruim, para estar escuro, deixa eu ver se eu consigo ler melhor.
Se algum de vós querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a contar as contas dos gastos para ver se tem com que acabar. É uma interrogação. E ele vai falando, para que não aconteça que depois de haver posto o alicerce e não a poder acabar, todos que a vierem cometer comecem a escarnecer dele. Então, Jesus está mostrando o preço do evangelho, o preço do discipulado, ou seja, o comprometimento, né? Aqui nós falamos sobre o comprometimento, sobre a necessidade do zelo, do empenho, explicamos, né, o que seria essa torre, uma torre na fazenda, era algo que daria um status muito maior, né? Não era comum as fazendas terem torre. E depois ele vai falar ali no versículo dizendo, 30, né, ele termina dizendo, este homem começou a edificar, mas não pôde acabar. Aí vamos entrar hoje, né, na parábola, no consecutório, que é o rei guerreiro, que diz, ou qual é o rei que indo para a guerra, deixa eu só trocar a página aqui, indo para a guerra, combater outro rei, não se assenta primeiro a calcular se com 10.000 para seu encontro, né, do que vem contra ele, ou com 20, né? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Da mesma forma, vós, que não renunciai a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, a parábola do rei guerreiro, ela mostra realmente, né, ela é muito semelhante, parece até ser igual, mas os cálculos, né, os cálculos estratégicos, né, a questão da estratégia para ser servo do Senhor. O maior erro de Satanás é banalizar o Evangelho. De que Satanás quer implantar em nós é a banalização do Evangelho, achando que é algo comum, que é algo fácil. Por isso que você vê muitas pessoas entrando na igreja e saindo. São pessoas que vêm pelo entretenimento. Não é uma crítica, mas Jesus ele tem uma noção maior do que nós. O que nós, principalmente da atualidade, pensamos? Frequente uma igreja evangélica, não é isso? Ainda temos essa redundância. E a gente acha que quando a gente consegue botar aquela pessoa dentro de uma igreja, essa pessoa já está ali, ela já vira automaticamente cristã, uma pessoa santa e uma pessoa salva. Mas não é isso que acontece. Jesus ele não se importava muito com essa questão do tempo. Ele tinha um alvo maior. Se você observar, a todo momento ele fala fazer discípulos. Jesus moldou 12, e esses 12 transformaram simplesmente aquela época. E nós estamos aqui hoje porque essas 12 pessoas pequenas, um padrão humano desprezível, não tinham posse, não tinham grandes letras. Você já vai ver o rompimento, né, com algum tipo de grandeza ali da igreja primitiva com Paulo, né? É óbvio, muitas pessoas, Nicodemos, né? É um grande senhor da lei. Nós temos José de Arimateia, uma pessoa que tinha posse. Nós não estamos falando que não tinha pessoas envolvidas, eu estou falando liderança. Então, quando nós temos essa liderança, né, envolvida na obra do Senhor, nós temos uma liderança bem frágil. Mas por que essa liderança alcançou? Porque eles não eram pessoas que eram voltadas ao templo, eram pessoas que voltavam ao discipulado. O discípulo, ele não é uma pessoa que grava palavras, que grava versículos bíblicos, são pessoas que aprenderam como o mestre se comporta. E esse é o enfoque de Jesus, fazer discípulo. Quando você se torna um discípulo de Cristo, né, cristão, na Antioquia da Pisídia, a primeira vez que fomos chamados de cristão, era um escárnio, era um deboche. Cristão é pequeno Cristo. Mas quando falavam isso, falavam debochado, olha os pequenos Cristo. Então nós temos que ter noção que o peso de pertencer a Jesus ele é muito grande. Jesus ele chama-nos para fazermos discípulos de Cristo. E sendo discípulos do Senhor, o que os discípulos aprenderam? Como Jesus comia, bebia, se sentava, falava, como Jesus rompeu todas as coisas. E nós, como discípulos de Jesus, temos que romper com muitos paradigmas. Da mesma maneira que Jesus ele rompeu com tantos paradigmas, né? Que Jesus rompeu com tantas coisas,
da época, nós também temos que romper, levar esse amor de Deus e romper com a religião, com a tradição. Então, quando nós vemos essa parábola, né, essa estratégia, Deus está mostrando o mundo espiritual, né, o peso de sermos cristãos, o peso de aprendermos a recuar, o peso se vamos atacar, se vamos recuar. Então, a nossa vida espiritual é uma vida de estratégia também. Recuar não é nenhum tipo de demérito, não. O cristão, muitas das vezes, ele pode recuar, sim. Ele recua, e por que não, né? O cristão, ele vai recuar, mas nós temos que ter a noção que nós estamos aqui para agradar a quem? A Deus, agradar a Jesus. E quando nós recuamos, né, não recuamos por medo, nós recuamos pelo temor de Deus. Nós recuamos pela, sabe, empatia que nós temos com o próprio Deus. Então nós que estamos em Jesus, temos que ter a noção que todos os nossos passos têm que ser o quê? Passos estratégicos. Jesus compara isso a um rei que sai à guerra. Como que tua família está sendo guardada? Você tem tido zelo com a sua família espiritual? Tem orado, tem evangelizado, tem guardado? Você tem protegido seus filhos, tem lido salmos, tem falado na palavra? Ainda que você possa estar sendo fraco, né? Você tem ensinado aquilo que Deus te ensinou. Você tem guardado a sua vida espiritual. Uma vida espiritual não subsiste de, sabe, de coisas. A vida espiritual, ela subsiste de fé. Uma vida espiritual, ela subsiste de santidade a Deus. Uma vida espiritual, ela subsiste de busca pelo Espírito Santo de Deus. Então nós temos que ter esta noção, a noção de agradar a Deus, a noção de agradar a Jesus, a noção de termos, de saber que nós temos um adversário. A Bíblia Paulo vai falar que por 2 vezes ele queria um determinado lugar e Satanás o impediu. Então, quando na verdade esse recuo de pedir paz, não significa que a gente vai pedir paz ao diabo, não é isso. É no sentido que Deus está falando da prudência, a estratégia, né? Ele mostra um rei que ao olhar seus desafios, ele fala, poxa, eu vou ter condições de enfrentar esse exército, de recuar, de fazer uma aliança. Então, na vida, meu irmão, nós temos que ter estratégias espirituais. Será que eu posso alcançar isto agora? Eu recuo com esse projeto vai me levar mais perto de Deus, ele vai me afastar da minha família, esse projeto vai fazer com que eu ganhe ou que eu perca. O único ruim é que quando faz um projeto, você tem que ver que esse projeto tem que ser equacionado com todas as coisas. Né? Goethe, um filósofo, ele vai falar que o imprevisível, né, ele já tem que fazer parte de um planejamento. Às vezes a gente fala assim, poxa, mas eu fui sair para aquele lugar e o carro quebrou. Sabe, isso daí, carro quebrar é normal, é uma máquina. Ter imprevisto, ela já teria que estar dentro do planejamento. E às vezes a gente planeja uma coisa, vou abrir isso, vou abrir aquilo, e vai todo certinho. E quando a gente menos vê, não tem margem de erro, não tem margem, sabe? Quando você vê a estrutura de uma empresa, você vai vendo que aquela empresa, ela já trabalha até dependendo do segmento, o percentual de furto, o mercado geralmente é isso, 8% é furto, 5% é avaria. Então nós como cristãos temos que, sabe, estratégias. Você quando está em Cristo, a sua vida tem que ser direcionada a Deus. Você não pertence mais a uma autonomia plena. A sua vida tem que estar submissa ao Senhor. Às vezes a gente vê a pessoa que quer trocar de igreja, sai trocando e vai ali. Não é que não possa trocar de igreja, pode, mas tenha minimamente temor de olhar, orar, pedir a Deus. Porque Ele é o Senhor da tua vida. E para ser Senhor da sua vida, Ele tem que ser honrado. Para mudar de emprego, mudar de residência. Às vezes você muda para uma residência, a casa é muito melhor. Mas um vizinho endemoniado, um vizinho que lança uma disputa com você, pode arruinar uma vida. Desde a tua paz a você fazer uma desgraça e sofrer uma violência. Então, meus irmãos, Jesus, ele quando chama os seus discípulos, ele mostra que o preço do discipulado é muito alto. A nossa autonomia vai perdendo e vai crescendo a glória de Deus. João vai falar, é importante que ele cresça e que eu diminua. Outra observação que João fala, né, sobre isso, que ele é o verbo. No princípio ele era o verbo, e o verbo se fez carne, estava entre nós. Ele é a palavra, ele é o logos, ele é tudo na nossa vida.
Jesus, ele tem que ser o Senhor. Então, Jesus, quando ele vai terminando aqui essa parábola, ele fala isso, né? E ele, estou lendo Lucas 14:33, né? Ele vai falar, da mesma forma, qualquer de vós que renunciar a tudo que tem, não pode, se não renunciar, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, né? Mas se tornar discípulo, como restaurará o sabor? Não presta para a terra, nem para o montouro, é lançado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? O sal, outra tradução não, em outro evangelho fala, serve para ser pisado pelos homens, porque o sal, quando ele não tinha utensílios, ele era usado para calçada à época. Então, meus irmãos, é muito sério ser cristão, o preço do cristianismo. Você vê que Jesus usou duas coisas. Uma pessoa que quis construir uma torre para ele, e era problema dele se a torre caísse ou não. Ele falou, olha, você vai ser alvo, né, de escárnio se você não ir. Então, ou seja, o discípulo ele tem que ter planejamento, e o discípulo tem que ter estratégia. Ele compara o preço do discipulado a um rei, sabe, que sabe recuar, que sabe ganhar. Tudo isso para mostrar o que? O discípulo de Jesus, se você não abandonar tudo em favor do mestre, não pode ser discípulo de Jesus. Você pode ser até membro de igreja. Aí você vai ser 30 anos, 40 anos, pode chegar até cargo de pastor dado por homem. Mas discípulo, ele tem um selo do Espírito Santo de Deus dado invisivelmente pelo Senhor. Ninguém engana a Deus, ninguém engana o Senhor. Então que nós venhamos sermos discípulos de Deus, que venhamos ter aprendido muito com essa parábola do construtor da torre, que eu preguei domingo passado, e do rei, né? Do rei guerreiro. Que tenhamos estratégia para a vida, estratégias para vencer. Você não vai vencer pelo teu braço, você não vai vencer porque você grita, você não vai vencer pela violência, você vai vencer pela oração, pelo poder de Deus, pelo jejum e pela súplica. E lembre-se, a tua vida espiritual ela é valiosa. Logo, se ela é valiosa, ela merece atenção e ela merece todo tipo de proteção espiritual. Que o Espírito de Deus fale melhor o teu coração, que o Senhor Deus, com Deus bondoso, grandioso, majestoso, esteja contigo. Eu quero orar por você. Bendito Deus, eterno Pai, tu estás pregando essas duas parábolas sobre o custo do discipulado. Se alguém não vender tudo, ou seja, não renunciar a tudo em prol do Evangelho, não pode ser teu discípulo. Faça-nos, Pai, com que o nosso querer venha ser submerso diante da tua glória. Eu abençoo cada vida que está me ouvindo em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado, um bom domingo. Que Deus te abençoe.